E aí, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vou estar trazendo um tema aqui para vocês que a gente não se encontra muito por aí, né? Que é justamente o uso de hormônios em mulher e como a gente fazer esse uso sem virilizar, né? A gente sabe que hoje em dia, né, o uso tanto em atletas, em tanto recreativo, né, tem causado, né, as estratégias erradas têm causado uns efeitos colaterais nas mulheres, né, que se tornam ao longo prazo muito irreversíveis, né? A gente fala dos estéticos. Quando a gente vai falar a respeito dos sistêmicos, né, que é a parte de saúde ali, interna, nas mulheres tendem a ser mais brandos, porque a dose da mulher, ainda que seja um abuso, né, ainda será uma dose infinitamente menor do que as dos homens, né? Um homem às vezes chega a usar 3, 4, 2 gramas, 1 grama. Mulher, no máximo que às vezes você vai ver em coisas absurdas, eu tô falando de coisa absurda, né? É a mulher usando 1 grama, que aí praticamente a mulher já virilizou tudo, né? E a gente tá falando literalmente de um abuso, de um absurdo, né? Mas, enfim, essa não é a questão. Como que eu posso usar, né? E essas estratégias vão caber justamente numa biquíni, numa wellness, né? Obviamente que se você for querer, né, uma mulher ser uma mulher woman, uma mulher, né, uma woman's physique, uma bodybuilding, uma categoria aberta para a mulher, a dose terá às vezes que ser um pouco maior, a depender da genética da mulher, tá? Mas cabe muito bem num usuário recreativo, numa biquíni, numa wellness, né? Que não precisa de uma exacerbação tão grande de volume quanto a categoria aberta das mulheres, beleza? Então, vamos lá. Obviamente que aqui a gente vai acabar afetando dois públicos, né? Que é o público que vai falar que ainda assim é uma dose alta, que é literalmente os leigos, né? E outro público que vão falar que essa dose não faz absolutamente nada, mas faz, na minha experiência prática, faz, tá? E você tem praticamente zero chance de colaterais e a mulher tem um físico ótimo, né? Ela consegue atingir um físico excelente sem ficar com o rosto quadrado, chupado, com a voz grossa, né? Com o clitóris hipertrofiado, com pelos, com acne, com queda de cabelo, tá bom? Então vamos começar. Hormônios em mulheres. Como usar sem virilizar, ok? Primeira coisa que a gente tem que falar, quais que são os hormônios, né, que melhor cabem para uma mulher usar sem que ela tenha, né, uma grande chance de virilizar. Então eles são basicamente a Deca, a oxandrolona, que geralmente é a primeira escolha de uma mulher que está entrando nesse uso, a Primobolan. Lembrando que a Primobolan é um fármaco meio complicado de você achar original, tá? Às vezes o que mulher tem que tomar cuidado da fonte que compra, porque às vezes vai comprar Primobolan e o que tem lá dentro às vezes é propionato de texto, tá? Então, mas Primobolan um fármaco excelente para a mulher usar, tá? Vou falar de doses, tá, pessoal? Hemogenin, Turinabol é excelente para a mulher, tá? Turinabol ela é uma variação ali do Dianabol, uma molécula, né? Uma molécula que alterou e se tornou o Turinabol, tá? A Trembolona e a NPP, que nada mais, nada menos que é a Deca, tá? Que é a nossa nandrolona. A trembolona, pessoal, sim, é uma droga que você consegue usar em mulher e você não tem tanto efeito masculinizante igual as outras drogas, tá? Num geral,
os fármacos que é usado na mulher é derivado de DHT e 19-nortestosterona. Nós nunca vamos usar derivados de testosterona na mulher, porque a chance de virilizar é muito maior, tá? E para vocês terem uma noção, um homem natural, muito saudável, ele produz cerca de 70 miligramas de testosterona semanal, tá? E uma mulher produz 7 miligramas, isso é 1/10, tá, pessoal, do que um homem produz. Então, qualquer dose que você põe na mulher já vai ser acima do que ela produz semanalmente, porque semanal ela produz 7 miligramas, tá? A produção diária de uma mulher no dia tá por volta de 1 miligrama, às vezes até menos, tá? Então, essa é uma informação muito válida, né? E muito importante da gente saber, para que a gente, né, monte os protocolos, ok? Então, falando de dose em específico para a mulher, o que categoriza uma low dose em uma mulher, né? Para que a mulher literalmente tenha um bom resultado. Ó, o bagulho começa a gravar isso aí, mas vamos desculpando aí. Porque a mulher consiga um bom resultado e não tenha os efeitos virilizantes, né? 100 miligramas semanais, até 100 miligramas a gente pode considerar low dose, tá? Isso não é teoria, pessoal, isso é prática, tá? Por quê? Não tem estudo, você não vai achar estudo sobre hormônios em mulher até qual dose viriliza. Então você não tem estudo nisso, tá? Então isso é prática. E na nossa prática a gente categoriza que até 100 miligramas semanal vai categorizar ali, né, uma low dose para uma mulher, tendo ótimos resultados, excelentes. Lembrando, pessoal, 100 miligramas semanal é o que uma mulher, um homem produz. Lembra que eu falei? Um homem produz até 70 miligramas semanais, né? Você vai usar um enantato, você vai colocar 100 miligramas, né, por semana do enantato, que naquelas 100 miligramas vai ter as 70 miligramas da testosterona em si. Lembrando que 100 miligramas de enantato tem 70 miligramas de testosterona. O que acontece é que esses 30 miligramas a mais é éster, tá? A molécula original em si é 70 miligramas, beleza? Só para ficar a informação aí. Então, como a gente pode ver, a low dose para uma mulher usar semanal e ter um bom desenvolvimento, ainda é uma dose 10 vezes mais do que uma mulher produz naturalmente. Então a mulher vai ter resultado sim, tá? Pessoal, a gente está falando de um atleta, a gente está falando de um usuário recreativo que faz dieta, que treina, que faz cardio, que vai lá e treina pesado, puxa a carga. Não está falando de um sedentário ou de um usuário recreativo, de uma pessoa que vai praticar musculação que treina 3 vezes na semana e malemar. A gente está falando de uma pessoa que treina muito forte, que tem uma disciplina muito grande diariamente, tá? Então, 100 miligramas, para muitos que vão achar que é um absurdo, né, que não tem como a mulher evoluir com isso, tem sim. E dependendo da estratégia do que você usar, você viriliza essa mulher com 100 miligramas. Porque como você pode ver, 100 miligramas é 10 vezes acima do que uma mulher produz. É muita coisa. Só que na nossa experiência prática, a gente vê que dá para usar com certas estratégias também, tá? Que aí eu vou estar falando mais à frente, beleza? Então vamos para o próximo tópico. Então as estratégias, né, que a gente usa para que mesmo dentro dessas 100 miligramas, porque uma coisa você tem que entender, que colateral depende de indivíduo para indivíduo. Então tem mulheres que não vão virilizar com 100 miligramas e tem mulheres que vão. Então
qual que é a maneira que a gente usa, as estratégias que a gente usa para minimizar quase a zero esses colaterais. Então, primeiramente, o uso pontual. O que seria esse uso pontual? Esse uso pontual é como se fosse um uso agudo, onde você usa e para, né? E geralmente esse uso pontual é pré-treino, tá? Quando a gente se fala dos fármacos orais, né? Então você vai usar pré-treino nos dias de ponto fraco ou nos dias de perna, tá? Como perna, geralmente, onde a mulher sempre vai dar o enfoque maior, então é onde necessita de força, de disposição muito maior para desempenhar um bom treino. Então nós não vamos colocar fármaco, tem que evitar essa palavra por causa do YouTube, certo fármaco antes do treino de braço, porque um treino de braço de uma mulher é um treino infinitamente menor, é menos desgastante do que um treino de perna, né? Então a gente usa geralmente nos dias de pernas, nos membros inferiores, glúteo, quadríceps posterior, tá? E geralmente vai variar de 2 a 3 vezes por semana, né, desses músculos dessa parte inferior do treino da mulher, né? Alternar os derivados, né? Então alternar as famílias. Então o que eu quero dizer com isso? Vamos lá, a mulher começa o off dela, ela está usando um derivado de DHT, oxandrolona, é um derivado de DHT. Ela vai entrar no pré-contest dela, ela ou continua com oxandrolona ou coloca um masteron, né? E então, ou seja, ela está continuando aquele uso do derivado de DHT. Isso vai abrir muita margem, expandir muita margem da mulher ter esses efeitos colaterais estéticos, porque você está deixando o fármaco muito tempo. Um dos princípios que a gente fala de colateral é o tempo de exposição, lembra? Então, o tempo de exposição ao fármaco leva com que a mulher ou, né, a pessoa, o usuário, tende a ter os colaterais. Lembra que eu falei alguns vídeos atrás, para quem assistiu, que ao longo dos anos eu usei DECA e depois de 3 anos usando que eu tive os colaterais psicológicos? Então, tempo de exposição vai levar a pessoa a ter o colateral. Então, a gente alterna as famílias. Então, estou com um derivado de DHT ali no... suponhando, né, que geralmente eu não gosto muito de colocar o derivado de DHT no off. Eu prefiro os 19-nor, né? Ou eu posso mesclar, entendeu? Então, então eu alterno entre as famílias, ou mesclo, tá? E o outro tópico é literalmente pausar o derivado de DHT, que é uma das estratégias. E isso, pessoal, você vai saber, a mulher vai saber, o preparador vai saber, geralmente na anamnese. Vai observar essa pessoa, né? A gente consegue ter uma prévia, né? Por exemplo, se a mulher tem espinha, tem acne, se teve, se não tem, se tem com facilidade, que não tem, com coisas naturais. Por exemplo, você faz uma pergunta simples: come chocolate e dá espinha? Dá. Então você já vê que algo natural já tende a dar espinha nessa mulher. Então você vai usar esse fármaco, a tendência é que vai dar. Então você vai traçando uma anamnese, uma conversa, e você vai entendendo como mais ou menos o corpo. Isso é meio no feeling, mas você já vai meio que mapeando o corpo da pessoa e você vai usar a estratégia correta. Vou dar um exemplo. A mulher chega para mim e fala que tem, né, no diagnóstico lá, ela quase não usa fármaco nenhum, e quando usa resolve muito fácil, né? Eu praticamente, o meu corpo é limpo, eu não uso remédio nenhum. Quando eu uso um dipirona, a dor de cabeça passa assim, né? Ou não,
eu uso e não faz, e não demora para acontecer. Então a gente vai vendo que às vezes a pessoa tem maior dificuldade de metabolizar, menor dificuldade. Ah, você usa há muito tempo, é corriqueiro uso? Não. Então você vai conversando dessa forma para você entender. Então, por exemplo, a pessoa tem espinha, às vezes cai o cabelo com estresse, com coisa assim. Eu não vou fazer um off, no caso dela, com um derivado de DHT. Eu já vou para um 19-NOR. Ou eu posso mesclar, colocar um pouquinho de derivado de DHT e mais um 19-NOR. Então, é conforme a pessoa que você vai traçando as estratégias, tá bom? Então, a última estratégia geralmente é pausar o derivado de DHT. Então, você está usando ali, cessa o uso e fica 2 meses sem usar, entendeu? Então, essas são algumas das estratégias que a gente vai usando para ir diminuindo muito, quase praticamente a zero, a chance dessa mulher ter os efeitos colaterais, tá? Estéticos. Então, vamos falar de um pré-contest, um exemplo de pré-contest que às vezes eu gosto de usar. A mulher vem ali usando, né, veio do off, aí às vezes a gente dá 2 meses ali de um recover, né, de uma pontezinha, e a gente vai iniciar o off. Veja bem, Primobolan é um fármaco muito bom para usar, que não dá muito colateral em mulher. Então, o Primobolan, às vezes você consegue usar até 80 miligramas. Mas o que você às vezes faz? Diminui para 60. Lembra que o máximo é 100 miligramas, né? Lembra que eu falei lá? O máximo de low dose ali, para quem a gente preconiza uma low dose em mulher que ela não tem os efeitos colaterais estéticos, é até 100 miligramas, né? Usando as estratégias. E uma das estratégias que eu falei é mesclar. Então você vai até o mínimo, né, da dose de um fármaco, que ele não vai causar o colateral na mulher, e você adiciona outro fármaco até o mínimo também. 20 miligramas de trembolona em uma mulher faz um efeito absurdo que você não tem noção. Então a mulher que treina forte, que faz as refeições certinha, dieta, faz cardio, essa estratégia vai dar um físico muito excelente, um físico extraordinário na mulher, né? Volume, densidade, definição, tá? Então você usa uma dose menor de um fármaco, uma dose menor de outro fármaco, junta e faz um combo bom, entendeu? Então, esse é uma das estratégias que eu gosto de usar. Então, no caso aqui, a gente poderia até trocar 30 miligramas de Masteron, 40 miligramas de Masteron e 20 a 30 miligramas de Trembo. Então, você vai jogando um pouco, né? Você vai a depender também da mulher. As doses na mulher, pessoal, é infinitamente menor. E os efeitos psicológicos e estéticos vão ser menores também, se você manipular da forma correta, tá? Isso aqui, obviamente, que você vai fazer injetável, você vai, né, ter que usar uma agulha, uma seringa menor, né, de 1 ml, e para que você consiga fazer o cálculo certinho. Isso aí o seu preparador, ou se você souber, você vai ter que fazer os cálculos lá, dividir e tal, para dar essas miligramas, porque literalmente um chorinho por semana que a mulher vai usar, tá? E um caso de off-season, eu posso usar ali 30 miligramas de NPP e 30 miligramas de Turinabol. Esse off-season vai ser excelente na mulher, já vai dar um volume muito grande, né? Então eu venho com NPP, que é um fármaco ótimo para dar volume. O Turinabol é um fármaco ótimo para dar força e ótimo para dar um volume mais seco também. Então, você faz a junção dos dois fármacos e você tem um resultado excelente e com a chance de virilização extremamente baixa. Você faz um offer de 3 a 4 meses com a mulher e depois você faz uma manutençãozinha ali, até mesmo só com 30 mg de NPP ou com 30 mg de Turinabol na manutenção. Faz um mês de manutenção com aquela dose e outro mês às vezes você tira. Depende muito, pessoal. Então, ó,
geralmente o que eu gosto de fazer, vou começar 3, 4 meses de off ali com o NPP e Turinabol nessa dose. Um mês eu vou ali ou coloco o NPP ou Turinabol, vai depender de como ela vai estar no final desses 4 meses. Depois disso, de um mês só com, por exemplo, o NPP, eu vou e tiro o NPP e deixo ela um mês sem. E depois eu entro no pré-contest, entendeu? Então dei 2 meses praticamente ali para o organismo dar uma respirada, manter aqueles ganhos, né? Grande parte de 90%, né? Sair a retenção um pouquinho e você entra num pré-contest, entendeu? É uma estratégia excelente que você dificilmente vai ter os efeitos colaterais virilizantes na mulher, tá bom? Então fica aí mais uma estratégiazinha. Aqui também poderia ser, por exemplo, 20, quando é deca, consigo até colocar um pouco mais. Então eu coloco de 20 até no máximo 50 miligramas por semana, entendeu? Para a mulher. Lembrando que tem que na semana dar no máximo 100 miligramas. Dificilmente eu chego em 100. Tá? Geralmente fica ali em 70, 80, dificilmente chega em 100, tá? Mas você poderia muito bem aqui colocar ali 50 miligramas de deca e 12,5, entendeu? 25 miligramas de hemogenin, entendeu? E daria um resultado muito bom também, tá? Lembrando que os fármacos orais, por exemplo, 30 miligramas de Turinabol, vai usar 10 miligramas um dia antes do treino de perna, 30 a 1 hora, outro dia, 3 vezes na semana antes dos treinos de perna, tá? Então, basicamente dessa forma. E o outro exemplo aqui que eu falei de um off-season, eu posso colocar ali até 50 miligramas de hemogenin, coloco 25 ali em 2 dias, ou divido mais ainda, e o NPP eu jogo os 30 miligramas, tá? É um outro exemplo, beleza? Que vai dar 80 miligramas na semana. E um extra para mulheres, que é atletas. Geralmente alguns coaches, né, gostam de usar anastrozol em mulher. Pessoal, o anastrozol, ele vai diminuir a conversão ali para estradiol, tá? Estradiol muito alto tem sim uma propensão a ganhar mais gordura, a maior retenção. Quando você inibe o estradiol na mulher, o que acontece? A mulher ela vai dar um resultado estético bom? Vai. Só que você está aumentando muito as chances de colaterais nessas mulheres, tá? Por quê? O estradiol ele meio que age como uma proteção na mulher, né? O estradiol ele é meio que um protetor do nosso corpo, até no homem, tá? Mas falando especificamente de estética, não vou entrar nem na parte sistêmica, porque a parte sistêmica, o estradiol, a proteção dele é absurdamente importante, principalmente na parte cardíaca. Então, quando você inibe muito o estradiol ali na mulher, o que vai acontecer é que você está tirando essa proteção dos colaterais dela. O rosto da mulher, a mulher geralmente tem um rosto um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais delicado, né? Um pouquinho mais suavizado, feminino. Você joga o anastrozol na mulher, pessoal, e eu tô falando a longo prazo isso, tá? Eu não tô falando ali, eu concordo, por exemplo, 3, 4 dias ou na semana de sumir de um palco, que não vai dar tempo de puxar a gordura toda do rosto da mulher, tirar essa feminilidade dela. Mas tem alguns coaches que eles usam há meses o estradiol baixo na mulher, tá? Então, o uso contínuo do estradiol na mulher, a fim de melhorar o físico, né? O uso contínuo do anastrozol, letrozol, exemestano, etc., para baixar o estradiol, você vai aumentar muito as chances dessa mulher ter esses colaterais, tá? Então, quando você abaixa muito o estradiol, você usa esse anastrozol, essa gordura aqui do rosto da mulher, ela tende a sair
e é onde você vê aqueles rostos muito cadavéricos, né, nas mulheres. E um problema é que depois dificilmente essa gordura volta. Então você tem mulheres ali que estão atrás da estética, estão atrás da melhoria estética, e você está detonando a estética do rosto da mulher, a feminilidade da mulher. Então o físico, ele não pode, você não pode jogar a todo o favor do físico a ponto de tirar a estética facial da mulher. Porque a mulher tá indo atrás da estética, você foca só no físico e esquece do rosto, tá? Então, pessoal, essa é uma das estratégias que eu gosto de usar com mulheres, tá? Eu tenho poucas mulheres que eu uso hormônios, que eu acompanho com hormônios, tá? A grande maioria da minha consultoria, no geral, mulher e homem, a grande maioria da consultoria é mais pessoas que não usam, né? E mulheres eu tenho bem pouco. Então, mas as que eu tenho, eu uso essas estratégias e funciona, tá? Então, algo que eu tenho para falar para vocês, que é uma estratégia que a gente estudando, tá, pessoal? A gente estuda, paga mentoria, paga e-book, paga um monte de coisas, de informação de tudo que é tipo de lado, a gente vai criando essas estratégias, né, aprendendo a fim de e replicando nos nossos alunos a fim de melhorar para eles. E eu gosto muito de ajudar e passar o conhecimento que eu adquiro, né? Esses conhecimentos, todos esses conhecimentos que eu tenho hoje, a maioria deles foi pago, né? Eu fui atrás, comprando livro, comprando e-book, comprando curso, mas eu não gosto de guardar tudo para mim, porque não precisa, né? Porque na verdade o esquema todo tá no feeling, né? Mas passando informação já ajuda muitas pessoas para pelo menos não sair cometendo muitos erros e virilizando as mulheres, né? As mulheres que às vezes querem usar e não sabem e quer usar, começa a usar e vai usando todo dia, né? É algo que eu acabei não falando, mas eu creio que vocês pegaram. Mas o uso na mulher, né, principalmente dos orais, a gente não se usa todo dia. A gente usa mais pontual, né? Usa nos dias de ponto fraco, ou mas não tem ponto fraco, vamos dizer, mas quer aumentar o quadríceps, então a gente vai pôr só nos dias inferiores, de quadríceps, de glúteo, de posterior, tá? Nunca geralmente em treinos de braço, de superiores, beleza? Então, tá aí os nossos patrocinadores, tá? Para quem não sabe, eu e a minha esposa somos patrocinados pela Growth e pela Oficial Pharma. O cupom lá é Thalita, tá? Do jeito que está aí. Caso você queira, né, nos prestigiar, né, nos ajudar para ajudar o nosso trabalho, se você já faz sua compra lá, usa o nosso cupom para nos ajudar, beleza? Quem quiser me seguir no Instagram, o Instagram tá aí, ó, @maicon_nutri_pharma, tá? Maicon Cris Nutri Pharma. Qualquer coisa me manda mensagem lá, qualquer dúvida deixa nos comentários. E é isso aí. Fui. Abraço.